Micio Ishin. Se você é fã de Monogatari, você conhece esse nome. É um dos autores de light novel mais bem reconhecidos do século, responsável justamente por uma das mais populares. Mas, mesmo com esse sucesso, suas outras obras passam um pouco despercebidas pelo público, mesmo que sejam potencialmente tão boas quanto o seu magnum opus. Pouco tempo antes de começar o Monogatari, Ishin fez uma história mais curta e mais fechada, que encaminhou seu nome na indústria, Zaregoto. Infelizmente, essa obra teve turbulências em seu lançamento físico no ocidente, porque, do mesmo jeito que o Monogatari e as outras obras que ele escreveu, existe uma grande dificuldade de tradução do japonês para o inglês. É um idioma completamente diferente, qualquer obra que você vai traduzir vai ter perdas de significados, porque um kanji que é alterado pode mudar completamente a frase, e essa mesma frase pode ter diversos significados. Teve problemas no lançamento e não ficou tão popular, tanto que só teve um OVA de 8 episódios para adaptar o primeiro volume, o que resultou na sua obscuridade. Por isso, nesse vídeo eu vou tentar te convencer a ler e também falar a minha opinião sobre uma novel que eu gostei bastante de ler. Zaregoto é uma light novel de mistério. Cada volume e cada arco foca na resolução de algum caso de assassinato pelo próprio protagonista, que não possui o nome revelado. Então vou me referir a ele como narrador ou só protagonista mesmo, porque ele tem vários codinomes e é majoritariamente chamado de I na novel, mas é difícil ficar falando I no vídeo todo, é meio estranho. A cada arco a história vai ficando mais absurda. O Ishin não economiza criatividade na hora de criar personagens, principalmente antagonistas, excêntricos em situações mais específicas ainda. Eu acho o formato de Zaregoto perfeito por dois motivos. O primeiro, uma das principais características do protagonista é a indiferença. Ele se sente indiferente a tudo e a todos e só queria viver uma vida medíocre, mas acaba sendo arrastado em casos cada vez mais absurdos, o que o força a se desenvolver mais. Fora todo o contraste, já que desde o primeiro volume vemos vários gênios ao seu redor, enquanto ele é só uma pessoa normal, justamente o motivo para seu destaque. O segundo, Ishin inicialmente segue fielmente os moldes das histórias de investigação e mistério. Existem 3 regras universais. A primeira é que o assassino deve ser um personagem introduzido já previamente ao crime. A segunda é que o crime cometido deve ser crível, seguindo a lógica daquele universo. E a terceira é que todas as informações expostas na hora da resolução devem ser informações ditas anteriormente ao leitor. Ou seja, principalmente a última regra é o que separa as boas histórias de mistério das ruins. Se você não for inteligente e usar bem suas ferramentas de roteiro, vai criar uma história previsível para o leitor, mas Zaregoto escapa muito bem disso por um motivo: o absurdo. Eu vou usar de exemplo o primeiro arco, Kubikiri Cycle. O cenário é uma ilha particular onde vive uma mulher rica isolada de sua família e suas empregadas, que decide convidar vários gênios de diferentes áreas para passar um tempo no local. Um desses gênios é Akane Sonoyama, a primeira personagem com quem o narrador tem um diálogo relevante, onde ambos falam sobre seus passados, características e gostos pessoais, incluindo conversas sobre novels de mistério. E, posteriormente, do nada acontece um assassinato e o narrador se vê na situação de resolver o crime, que parecia impossível, já que aconteceu em uma sala trancada e a maioria tinha álibis. Esse mistério da sala trancada, inclusive, é um clássico de história de investigação. Além disso, o autor já apresenta uma certa sobrenaturalidade em meio aos próprios personagens, já que uma delas supostamente é clarividente e avisa sobre um incidente que viria a acontecer, o assassinato que de fato aconteceu. A partir desse início, o Ishin já segue as 3 regras necessárias e insere o tom absurdo para preparar para a resolução posterior, que era quase impossível de prever, mas tem lógica com o que foi apresentado. As resoluções de Zaregoto vão de troca de corpos de personagens até suicídios e dupla personalidade. Como eu disse, mesmo que cada arco siga a fórmula de assassinato, cada um é diferente e trabalha algo novo. Kubishimi, Romances, por exemplo, trabalha uma personagem que se apaixona pelo narrador, enquanto o mesmo tem que resolver 2 casos de assassinato acontecendo na cidade. Já Psychological, o primeiro grande arco da novel, aprofunda mais a Konagisa, uma das principais personagens da novel e a ideia dos gênios, que já havia sido apresentada no primeiro volume, enquanto também foca mais na violência psicológica causada pelo assassinato. Hitokui Magical usa um antagonista único, 2 irmãos gêmeos que ocupam o mesmo corpo, como 2 personalidades diferentes que aparecem em diferentes momentos no dia. A irmã é uma detetive inocente e o irmão é um assassino canibal. Basicamente, cada arco de Zaregoto serve como uma história própria. Fora isso, outra grande qualidade da novel é seu elenco. Como eu disse anteriormente, o narrador serve como contraste aos outros personagens que, em sua maioria,
são excêntricos e acaba sendo o mais interessante. O protagonista da história é o personagem mais identificável. Ele tenta agir como um humano normal e às vezes é desnecessariamente um merda. Uma das principais incitações que a novela faz em relação a ele é o quão insignificante é a sua posição nos assassinatos. Mesmo resolvendo os casos, no fim a morte ocorreu e ele não pôde impedir. Além disso, às vezes ele nem descobre 100% a verdade por trás dos ocorridos, o que leva à introdução de uma personagem que forma uma ótima dinâmica com ele, a Jun Aikawa. Ela tem vários codinomes e é uma das personagens mais enigmáticas da obra, mas resumindo, também acaba resolvendo vários problemas ou casos em troca de dinheiro, serve quase como uma mentora do protagonista. A dinâmica deles é legal porque é como se eles fizessem resenhas sobre os ocorridos no volume. Por exemplo, no fim de alguns arcos eles se encontram e a Jun aponta os erros na resolução do narrador, enquanto refletem sobre os acontecimentos e seus significados. O Isshin dá muito destaque aos diálogos dessa novela, do mesmo jeito que Monogatari. O nível de detalhes é bem maior que o padrão da mídia e ele se atenta muito a discussões filosóficas, tanto que uma das ideias discutidas na novela é a do destino. Enfim, o narrador é um personagem interessante porque ele passa por colapsos que o forçam a mudar de atitude. A Jun também é interessante no último arco, onde é revelada a sua identidade. É uma personagem tão carismática que você passa a novela toda esperando descobrir a sua origem. Ela assume o tropo de a mais forte em Zaregoto, parecido com Sukuna, com Arima de Tokyo Ghoul, com Yojiro, mas diferente de outras obras que normalmente usam ele em contexto de grande poder de luta e numa grande posição no power scaling de seus mundos, Zaregoto usa num sentido mais amplo. Ele é a mais forte porque em boa parte dos arcos está à frente do protagonista, sabe a resposta para o mistério e ajuda ele a divagar sobre suas conclusões. Então, mesmo que ela seja super inteligente e capaz de resolver os mistérios, ela não interrompe o progresso do protagonista por estar além de seus problemas. Até chega a se envolver lá a partir do quarto volume mais ou menos, mais diretamente, mas de fato roubar a cena só no final quando ela tem a própria história. Eu acho um uso bem inteligente do tropo por não se resumir à pura força. Além deles, a Konagisa também é uma personagem curiosa. Sendo uma gênio que era líder de um grupo de hackers, e a única que o narrador considera como amiga, acaba gerando esse contraste entre os dois, que constantemente gera um sentimento dúbio no protagonista. Ele passa a novela inteira sem saber se realmente gosta dela, ou só sente inveja pela superioridade dela. Hitoshiki Zerozaki também é outro personagem destacável. Nos 9 volumes que Zaregoto possui, vimos várias pessoas de caráter duvidoso, mas Zerozaki acaba sendo o único que você não consegue odiar. Ele é um dos assassinos que aparece na história, faz parte de um clã de assassinos, mas a forma como o enredo discute os motivos que levam diferentes pessoas a matar faz você perceber que ele não é essencialmente ruim. Zerozaki serve como um exemplo de como a novela retrata os assassinatos de forma distinta. Os motivos são distintos e os criminosos também, não são preto no branco. Izumo Niunomiya e Izumo Niunomiya, os dois gêmeos que são uma dupla personalidade, citados antes, já são o oposto do Zerozaki. Eles acabam sendo tão interessantes quanto, porque aumenta mais ainda a sua insegurança e a dos personagens. Você não sabe até quando pode confiar na detetive inocente, porque rapidamente ela pode ser uma canibal. Você não sabe até que ponto ela é de fato inocente, já que no fim ambos são gêmeos, ambos fazem parte do mesmo corpo. Ambos dependem um do outro. Em uma história de mistério, fazer uma antagonista que ao mesmo tempo é um aliado, abre caminhos mais complexos ainda. Outro ponto característico e atraente de Zaregoto são as suas discussões. O protagonista é conhecido como Nonsense User, que em uma das várias traduções significaria usuário do absurdo. Isso define bem Zaregoto e é discutido nos arcos. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa medíocre, ele acaba justamente se destacando em meio aos outros. De alguma forma, as pessoas ao seu redor se interessam por ele e pela sua indiferença. No início, isso é mais solto, mas com outros personagens posteriormente, a obra começa a abordar o destino como algo que explicaria coisas assim. Mas em nenhum momento o Isshin necessariamente bate o martelo para afirmar alguma coisa. Mesmo em meio a várias discussões, no fim tudo acaba de forma meio inconclusiva ou vaga. Até o último arco é assim. E isso é proposital. Zaregoto nem sempre se importa em fazer sentido. Ele é mais uma montada de ideias que o autor achou interessante e quis discutir em diferentes situações, enquanto juntava para formar um todo funcional em um gênero que ele gosta bastante, que é de investigação. O maior mistério da história, que nenhum fã foi capaz de resolver até hoje, é justamente o nome do protagonista. Em um dos arcos ele dá pistas para descobrir qual é, mas essas pistas são impossíveis e, novamente, isso é proposital. Seu nome não ser revelado combina com essa ideia de ser indiferente, de ser mais um ali. Ou seja, e sim se atenta tanto a discussões, valores e ideias colocados nos diferentes arcos, que eles acabam fazendo parte intrínseca de seu elenco. E isso também é muito por conta da necessidade do I ser uma casca vazia para nós podermos nos identificarmos, no sentido de
ter um nome, ter uma identidade. Ele obviamente tem camadas e vários temas em torno do personagem, como foi falado, mas ele tem essa casca, nossa identidade, que pode ser preenchida por nós. Enfim, é complicado falar de Zaregoto sem dar muitos spoilers, e eu não recomendo assistir o OVA de 8 episódios feito pela Shaft e dirigido pelo Shinbou. Mesmo que seja muito bem produzido, e teoricamente seria bem dirigido, um dos grandes problemas do estúdio é evidenciado nele, a obsessão por Monogatari. Zaregoto e Monogatari, mesmo sendo obras do mesmo autor e compartilhando ideias e até mesmo dificuldades semelhantes, são muito distintas uma da outra, mas a Shaft praticamente fez uma cópia da direção de Monogatari em Zaregoto, colocando os trejeitos da direção em uma obra que não combina com eles. A forma como os personagens se dispõem, os ângulos, os cenários, os trejeitos visuais, tudo é idêntico, o que distorce o clima de Zaregoto. Também é uma adaptação que corta conteúdo importante do original. Por exemplo, um diálogo entre o narrador e a clarividente sobre o futuro e sobre seus poderes, em que se impõe o questionamento quanto à veracidade deles. É importante para ambos e para as discussões da obra, e é descartado no anime, como vários outros diálogos para conseguir condensar em 8 episódios. O melhor contato com Zaregoto é simplesmente a novel original. É fácil encontrar as novelas em inglês na internet. Infelizmente, poucos volumes foram traduzidos para português e até mesmo as traduções para inglês não são 100% perfeitas, porque realmente é quase impossível de traduzir perfeitamente do japonês. Ainda assim, eu recomendo que dê uma chance. É discutível se é melhor ou não que Monogatari. No mínimo, é tão bom quanto. É mais uma obra que ressalta a genialidade do Nishio e sim. Inclusive, tem spin-offs. Tem um spin-off que conta a história da família de clã de assassinos do Zerozaki. E também tem o spin-off da própria Jun, que é uma personagem tão boa que ela ganhou um spin-off próprio. Enfim, esse foi o vídeo.